Então, eu falei para vocês no final da última aula para a gente pegar essas mudanças que a gente tinha colocado nesse projeto, por causa do Spring Data JPA, e colocar isso no nosso archetype. Porque aí, quando a gente criar um projeto usando esse archetype, já vai sair com o Spring Data, além de tudo que a gente já está pronto. Já tem lá no nosso archetype. Eu falei, acho para vocês mudarem a versão nesse POM de fora aqui, no POM do archetype, ou põe 1.1, ou põe 2.0, qualquer coisa diferente aí. Porque 1.0 era sem o Spring Data, agora é com o Spring Data. Então muda esse número. E aí vamos lá dentro de Source, Main Resources, Archetype Resources. E vamos mexer no nosso archetype aqui. Ó. Tinha algumas coisas até a gente tinha colocado aqui. Ó. Eu falei para vocês pegarem as dependências aqui, ó, do Spring Data JPA e do MariaDB. E já colocar aqui. Acho que é isso que a gente pegou desse ponto do projeto do contato simples. Ó. Copiei daqui e trouxe para esse POM interno aqui. Ó. Porque aí o nosso projeto já vai sair com isso. O restante no POM não tem que fazer nada. O POM era só isso. As dependências ó, do Spring Data e do driver do MariaDB. Se você estiver usando o MySQL, aí você pega o driver do MySQL. Na sequência, a gente mexe lá no application.properties. A gente coloca uma série de coisas lá no application.properties. Se a gente for aqui no projeto, o contato simples, lá no arquivo application.properties, vocês vão ver que tem uma série de coisas aqui que não tinha lá. Eu vou copiar. Ou você copia da prática ou você copia daqui. Tanto faz. Vamos copiar essa parte e vamos levar lá para o application.properties do archetype. Ó. Ele parava no locale. Ele começa nessa parte da configuração do banco de dados. Ó. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Então aqui é onde a gente configura a conexão com o banco, o Hibernate, algumas coisas do Hibernate. Ah, o dialeto está errado, hein? Eu nem reparei nisso. O dialeto que a gente está usando é do MariaDB. Mas vocês viram que funciona. Porque o MariaDB ele dá para trocar com o MySQL que não dá nada. Mas arruma aqui. Tá faltando alguma coisa nesse arquivo que a gente não tinha colocado. Essa parte dos nomes já está lá no application.properties. O que mais? Isso aqui. Eu falei para vocês que existe uma propriedade que é o Spring JPA Open in View. E por padrão, essa propriedade ela é verdadeira. Ou seja, durante o processamento da view, o JPA está ativo. Então, se por acaso algum objeto seu precisa de alguma informação que não foi buscado durante a execução do programa normal e está sendo necessário dentro da view, o JPA vai lá e busca para a gente. Eu não quero esse comportamento. Eu não quero que a view busque informação no banco se ela precisar. Se a view precisa de alguma informação, o meu programa tem que ter buscado isso antes. Então eu vou acrescentar essa propriedade Spring JPA Open View lá no nosso projeto e vou colocar falso. Vou colocar um comentário aqui. E aí a gente colocou isso dentro do Application Properties do Archetype. Só que aqui já está definido, olha, a porta já está fixa, usuário, a senha. Provavelmente quando você for criar um projeto, alguma dessas coisas vai mudar. O nome do banco, ó, contato simples. Não vai ser sempre o banco contato simples. Então eu vou colocar alguma coisa diferente aqui, vou chamar de banco de dados. Porque aí se você tentar usar esse arquivo, vai dar erro, aí você tem que lembrar de mudar isso aqui. Usuário e senha eu vou deixar porque a gente já está usando esse banco mesmo, então se você precisar usar outra coisa, você vem e muda essa informação no projeto que você criou. No arquivo de login, configuração de log, a gente acrescentou algumas coisas ó, específicas do Hibernate. Então, mesmo esquema. Vai lá no projeto de contatos. No arquivo de login, o que a gente pode fazer é copiar esses 1, 2, 3, bem, é só os últimos dois aqui que a gente precisa. O de
SQL Statements. Os dois últimos loggers que a gente tem aqui, eu vou trazer isso para o arquivo de log do Archetype. Então, se eu vier aqui, ó, inclusive já tem um deles colocado aqui, só que ele está comentado. Pode substituir ele por esses dois. Porque a gente está habilitando o log do Hibernate SQL e do Type Descriptor SQL, do Hibernate também. Os outros valores, eu não sei se precisa mudar. Tá? Info e debug. Deixa eu ver como é que ficou lá no outro. Info e trace. A gente pode mudar também, então. Para a gente poder ver as informações de trace que a gente está colocando lá dentro do controlador. E aí o projeto já sai com isso. O que eu fiz na outra turma foi o seguinte. Se você pegar esse archetype agora... Se eu pegar agora, eu já fiz as mudanças. Eu vou lá, botão direito, mando rodar como Maven install. Estou pedindo para o Maven rodar até o passo de instalação. Ou por aqui, ou direto aqui no botão da seta, ó, Run as Maven install. Dos dois jeitos funciona. Deu certo, sucesso. Outra coisa que eu descobri. Se você olhar no processo de instalação, está dando um warning aqui. Está falando que ele não consegue sobrescrever e é o arquivo index.html. Onde é que está o index.html dentro do archetype? Está dentro de templates. Ele existe aqui. Está dando um warning porque ele está tentando colocar esse arquivo 2 vezes no projeto. Por que está tentando colocar 2 vezes? Porque tem um erro nosso aqui, ou meu, na verdade, dentro do diretório metainf, nesse archetype metadata. Esse archetype metadata, ele tinha aqui um conjunto de arquivos onde eu colocava source main resources. Então, ó, source main resources já está colocado no projeto. Aí eu coloquei source main resources static. Por que eu coloquei o static? Porque como o static está vazio, não tem nada aqui dentro, se você não coloca esse cara, esse diretório não é colocado no projeto. Eu quero ele no projeto, mesmo que ele esteja vazio. Por isso que eu coloquei ele aqui. O templates, que está nesse último file set aqui, eu não preciso colocar, porque ele tem coisa lá dentro. Acho que na época que eu fiz a prática, esse diretório começava vazio. E aí eu coloquei isso aqui. Agora, como ele não está vazio, eu não posso colocar. Porque senão, olha o que acontece. Quando ele encontra isso, ele tenta colocar o index. Aí quando ele encontra isso, ele tenta colocar o index de novo. Aí gera esse warning, que não consegue sobrescrever o arquivo. O que a gente faz para resolver? Tira esse último, o do source main resources templates. Eu não preciso desse file set nesse arquivo. Só de ter colocado o resources aqui, ó, ele já vai processar o index e aí some essa mensagem de warning. Não está dando errado, tá? Mesmo com isso aqui colocado do jeito que estava funcionando. Mas só para a gente não ver uma mensagem de warning à toa aqui, por causa de um erro besta desse, vai lá e tira o source main resources templates dessa jogada que vai parar de dar esse erro. Se eu vier agora e tentar instalar de novo, ó, não vai aparecer mais aquela mensagem de warning. Ó, e ele fez a instalação. Esse archetype que a gente criou, se você vier agora e usar ele, não precisa fazer isso não, tá? Deixa eu só mostrar. Não deixa todos os catálogos, né? Não faz mais sentido. Seleciona o catálogo local. Programação web na versão 1.1. Eu vou criar um projeto de teste aqui, depois eu vou apagar ele. Mas se você usar o archetype agora, se você gerar o projeto, vem aqui, olha, tem algum erro? Não. Legal. Tenta executar ele. Eu vou parar o outro e vou tentar executar ele só para ver se está funcionando. Ó, deu erro. Por que deu erro? Ele está tentando conectar no banco de dados. Lá no nosso Resources, no Application Properties, eu falei para ele para acessar esse banco. Esse banco não existe. Eu só vou colocar um nome aqui para não dar erro, embora o projeto não esteja usando esse banco. Eu vou startar de novo. Pronto, inicializou. E aí eu estou lá, bem-vindo ao Spring Boot. Então, o projeto, ele funcionou.
Ok. Só que ele não tem código nenhum aqui, ó. Se você olhar, ele só tem o controlador do barra e o barra index, que vai levar para essa view, index.html, e tem a nossa aplicação. Pode deixar assim se você quiser, tá? Se você quiser facilitar um pouco mais a sua vida, o que a gente pode fazer aqui? Porque qual que é a ideia? Sempre que você cria um projeto, você vai ter que ter controlador, você vai ter que ter serviço, você vai ter que ter repositório, você pode precisar de arquivo, helper, coisa do tipo. E aí você vai ter que sair olhando o código antigo seu em busca dessa informação, ou vai ter que sair correndo atrás das práticas e olhando de novo uma por uma. Isso dá trabalho. O que a gente pode fazer aqui, de repente, é já deixar dentro do archetype um exemplo pronto. Um exemplo que você saiba que funcione. No nosso caso, a gente pode pegar lá o contato simples e já colocar algumas coisas nesse archetype. Porque aí quando você cria um projeto, já tem um código aqui dentro de um modelo, de um controlador, de um repositório, de um serviço. Mesmo que você não use, você pode usar ele como base para fazer o novo e aí você deleta o antigo. Eu acho bacana isso para a gente ganhar algum tempo na hora de criar novos projetos. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse que eu testei. Vamos lá no archetype, ó. Source main resources, archetype resource, source main Java. E é aqui que a gente vai mexer. De que forma? Vai lá no contato simples, ó. Ele tem lá controller, model. O controller já está aqui. Mas a gente não tem model, nem repository, nem service. Copia esses, seleciona esses três caras, dá lá um Ctrl C. Vai lá dentro de Java, vamos ver se vai dar certo. Ctrl V. Eu criei. Eu copiei o model, o repository e o service e colei aqui, dentro de Java. Lá em controller, a gente já tem o index controller, mas eu não tenho o contato controller. A gente pode pegar esse contato controller e colar ele aqui dentro de controller também. Ó. Eu meio que fiz uma cópia. Eu peguei esse código todo aqui e trouxe para cá. Então agora tem lá model, repositório e um serviço de exemplo. Eu não posso deixar do jeito que está aqui. Não posso simplesmente copiar e colar. Porque se você olhar lá no index, ó, o pacote que vai ser gerado do index vai depender de informação que o usuário está passando na hora de criar o projeto. Esse package aqui vai ser diferente, ó. E isso não tem nos outros, ó. Aqui está fixo, ó. Eu tenho que mudar esse valor. Não pode ficar prog web contato simples. Tem que ficar $chave package ponto controller. Eu tenho que fazer isso no contato controller. Tem que fazer isso no contato para ficar package.model. Depois a gente olha os imports. No repositório também, ó, package repository e no serviço package service. E mais agora? Vamos olhar se os imports não vai estar com problema. Dentro do contato controller, olha quantos aqui, ó. Eu estou pegando do modelo, do repositório e do serviço. Aqui mesmo esquema, não pode ficar isso. Troca por package. Senão os imports, na hora que você criar o projeto, vai dar tudo errado. Isso no contato controller. O contato, acho que não precisa. Não. O repositório precisa. Estou pegando o contato do modelo. Tem que ser desse pacote também. E no serviço, mesmo esquema. Contato do modelo e o repositório. Acho que agora fechou. Como eu coloquei esse código aqui, eu mando instalar de novo. Ó. Run as Maven install. Sucesso, não deu nenhum erro, não precisa fazer nenhuma mudança no projeto. E agora se eu criar um novo projeto, vamos ver. Programação web, teste, não deu erro. E o bacana é que nesse projeto agora, ó, já tem, ó, controlador,
modelo, repositório e serviço. Tá? Já tem um exemplo aqui. Então, na hora que você está... eu estou criando um sistema de venda. Tudo bem. Se na hora de você criar o produto, você tem um exemplo de como faria para criar uma entidade aqui pronto. Não precisa ficar olhando em outro. Eu preciso criar um repositório. Opa, já tem um exemplo de repositório criado aqui, ó. Eu preciso fazer um serviço. Já tem um serviço pronto aqui. Então a gente pode usar essas coisas como exemplo na hora de criar um novo. E a hora que você terminar de fazer o novo, você vai e deleta esse do contato, que não tem nada a ver, provavelmente, com o sistema que você está fazendo. Mas é só para ganhar um tempo aí, para você não ter que ficar correndo atrás de código de algum outro projeto. Então vamos dar uma olhada aí nas páginas de erro da nossa aplicação. Se não configurarmos nada a respeito de erros na aplicação, o Spring gera uma página padrão de erro com o título White Label Error Page. Já deve ter visto acontecer isso. White Label Error Page. Esse White Label Error Page é um erro, é uma página de erro do Spring. Ele mostra isso para vocês e normalmente nessa página ele te dá o motivo do erro. E ele te mostra, por exemplo, nesse aqui foi um 404. Ele não encontrou esse barra sei lá na minha aplicação. Então eu estou lá dentro do contato simples. Se o cara pede uma URL que existe, ela vai rodar. Agora se eu vou lá e peço outra coisa, barra outra coisa, isso não existe na minha aplicação. White Label Her Page, 404. Não existe essa URL aqui dentro. Esse é um erro comum de acontecer. Outra coisa que pode acontecer é chegar no controlador, por exemplo, no barra todos, e você mandar para uma view que não existe. Mostrar contato X, por exemplo. Não existe essa view. Mas se eu vier agora e tentar, White Label Error Page, opa, erro também. Só que agora o tipo é diferente, ó. Deu um erro interno no servidor, um erro 500. Por que deu erro interno? Ele não achou o arquivo mostrar contato X. Quando o TimeLeaf tentou buscar essa view, o Spring tentou mandar ela para o TimeLeaf, não encontrou, aí deu um erro interno do servidor. Nós podemos desabilitar esse comportamento padrão, alterando o arquivo application.properties e adicionando uma nova propriedade lá. Ó. Essa propriedade Server Error White Label Enabled, um falso. E aí o que acontece se você desabilita essa página padrão de erro do Spring? A página de erro vai passar a ser a página gerada pelo servidor web que você está utilizando. No nosso caso, nós estamos usando o Tomcat. E aí o que vai acontecer? Você vai receber a página de erro agora do Tomcat. E aí ele vai te falar, olha, erro 404. Então, para de usar a página padrão e começa a usar a página do Tomcat. Isso a gente consegue testar lá na aplicação. Ó. Eu vou copiar essa propriedade. Vamos lá no Application Properties. E vou acrescentar ela aqui. Desabilitei. Ó, já reiniciou. Vamos voltar aqui. Se eu tentar agora acessar ou mostrar todos, ó, erro 500, erro interno do servidor. Só que não é mais a página padrão do Spring, é a página do Tomcat 9038. Não é legal isso aqui. Por que eu não gosto de deixar isso habilitado? Tem informação aqui que o usuário não precisa ver. Muita informação que ele não precisa ver. Primeiro que ele vê o stack trace da exceção. Ele consegue ver o que está rodando. O cara usa TimeLeaf na aplicação. Pior do que isso. O cara usa o Tomcat 9038. Se ele sabe a versão do servidor web, qual é o servidor web, qual é a versão específica, ele consegue correr atrás. Quais são as vulnerabilidades do Tomcat 9038? De repente existe alguma que você não sabe. E aí o cara descobre e ele pode tentar usar essa informação para tentar invadir o servidor ou invadir a sua aplicação e fazer alguma coisa que não devia. Então essa página não é bacana porque ela mostra muita coisa que não devia estar mostrando. Acho que é por isso que a página padrão, se você voltar ao normal, essa white label, o que é white label? Ele não te mostra qual é o servidor. Não. Ele ainda está mostrando o stack trace do erro. Não é legal isso.
O cara vê qual é o problema e coisa do tipo. Mas eu não sei mais quem é o servidor. Eu não sei se é o Tomcat, eu não sei se é o Jet, eu não sei o que é. Isso é importante para a gente evitar problemas de segurança. O bacana aí é o seguinte, você pode criar uma página nossa, e nós podemos criar uma página nossa de erro padrão para o Spring retornar para o usuário. Porque, eu não gosto daquela página white label, page error do Spring, eu quero uma página minha, que tenha alguma coisa relacionada com a minha aplicação. De repente eu tenho um tema de cor diferente, eu tenho um cabeçalho pronto, alguma coisa do tipo. Eu quero usar essas informações mesmo na página de erro. Então o que a gente faz para criar essa página de erro? É só ir lá em Source Main Resources Templates e criar um arquivo error.html. Você criando esse error.html, nesse diretório, quando der algum erro, o Spring vai procurar esse arquivo antes de mandar aquele white label para você. E aí você pode montar a sua página. Algo deu errado na aplicação. Estamos trabalhando nisso. Põe um link para o cara voltar. Voltar para onde? Volta para o index, por exemplo. Ou então põe um e-mail de contato. Olha, entre em contato com a TI para descobrir o que está acontecendo, alguma coisa do tipo. Isso é interessante quando já está em produção. Porque já que esconde tudo. O cara não vê qual é o servidor web e o cara não tem informações de stack trace, coisas do tipo. Fica tudo escondido pela sua página de erro. Então é só criar esse erro HTML nesse diretório aqui, que o Spring vai começar a usar essa página. Além disso, se você quiser, nós podemos criar páginas para erros específicos, como 404, 403, 500. 404 é que não encontrou. 403 é permissão. O usuário, por exemplo, não tem permissão para acessar alguma URL. A gente não viu essa parte de segurança ainda, mas mais para frente a gente vai colocar isso no projeto. E o erro 500, que é o erro interno do servidor. Se você quiser tratar um erro desses específico, basta você criar a página com o código do erro, 404.html. Só que o diretório é um pouco diferente. Vai ser lá source main resources templates /error. E aí você põe esse arquivo dentro desse diretório erro. Aí o que vai acontecer? Se der um erro 404 e tiver esse arquivo lá dentro do diretório erro, o Spring usa esse arquivo. Se ele não encontrar esse arquivo nesse diretório, aí ele corre atrás do erro padrão lá dentro de templates. E o cara vai ver o erro padrão. Ele começa buscando o erro específico. Se ele não encontra, aí ele usa o erro padrão. E se você não tiver esse arquivo erro padrão, aí ele gera para você o white label error page lá. E aí, de repente, você pode colocar uma mensagem um pouco diferente. Por exemplo, um 404, opa, não conseguimos encontrar a página que você solicitou. E volta. Então é um tratamento um pouco diferente do erro genérico padrão que você pode ter. Nós podemos ter um controle maior sobre esse erro. Porque do jeito que está aqui até agora, acontece o erro, dispara a página e acabou. Mas de repente você quer fazer alguma coisa na sua aplicação quando encontrar algum erro. De repente você quer botar alguma informação em login, ou você quer registrar alguma coisa em banco, sei lá o que você quer fazer quando dá erro. Por exemplo, eu quero colocar informações no login da aplicação antes de enviar o usuário para essa página de erro. Dá para fazer isso. Só que é preciso criar um controlador que implemente a interface Error Controller. Então eu consigo criar um controlador, é um controller, o nome você escolhe, ele tem que implementar essa interface Error Controller. Nessa interface tem um método que tem que ser sobrescrito, que é essa getErrorPath aqui. Eu preciso retornar aqui qual é o URL, ou qual é o caminho para quando acontecer algum erro. Aí eu falei para ele, retorna /error. Quando dá esse /error, o que acontece? Ele vai disparar esse método aqui, /error, é o URL que eu escolhi, lá no request mapping /error. Então, eu retorno essa URL para esse método ser disparado. E nesse método é que a gente vai fazer as coisas acontecerem de acordo com o tipo do erro. Para descobrir qual é o erro, qual é o tipo do erro, eu preciso fazer com que esse método do controlador receba um objeto do tipo HTTP Servlet Request.
esse objeto HTTP Servlet Request é um objeto com os dados da requisição que a sua aplicação recebeu. Então tem um monte de informação aqui a respeito da requisição que chegou na sua aplicação. Então, quando o usuário pediu para você abrir uma URL ou na sua aplicação, todos os dados que a sua aplicação recebeu daquela requisição do usuário vão estar nesse objeto aqui. Nesse objeto, nesse request, a gente consegue pegar alguns atributos, algumas informações lá de dentro. Por exemplo, qual é o código de status do erro. É uma informação que eu consigo pegar dele. E ele vai te devolver qual é o código de status de erro. Ou então, qual é o RI da requisição do erro. Ou seja, por exemplo, qual é a URL que foi usada ou chamada que disparou esse erro. Eu consigo pegar ela. Aqui no caso, quando você chama esse getAttribute, ele volta ao object. No status eu joguei dentro de um object. Na URI eu já transformei numa string e guardei dentro de uma string. E aí eu posso fazer testes com esses dois valores. Por exemplo, se tem um status que não é nulo, ou seja, existe lá um código de erro mesmo, eu consigo pegar qual é o número desse código de erro. Aqui eu peguei esse object, transformei numa string e aí peguei o valor inteiro dele. Esse valor inteiro eu consigo testar com alguns valores pré-definidos. Essa classe HTTP status já tem alguns valores pré-definidos lá dentro, para quando não encontra, para quando é proibido, para quando é erro interno. Como se fosse o código do 404, 403, 500. HTTP status, Ctrl Shift O. Aí, ó. Já existem códigos pré-definidos, ó. 202. Vamos ver o que a gente conhece. Mas proibido, 403. Not found está aqui, ó, 404. E erro interno do servidor, está aqui o 500. Então existe uma classe já com vários códigos pré-definidos. É esse cara que eu estou usando aqui, ó. É essa classe que eu uso para pegar o valor, ó. Então isso aqui provavelmente é uma enumeração. Eu estou pegando o valor desse cara, deve ter um número associado com cada valor da enumeração, e comparando. Então, se o código de erro que eu recebi é o 404, o que você quer fazer quando der um erro 404? Eu quero botar alguma coisa no login. Aqui eu botei, ó, a URL tal foi acessada, mas não existe. A URL eu peguei aqui dessa informação da requisição. E aí eu retorno nesse método aqui qual é a página que eu quero que eu mando para o usuário. Ó, vai lá em error e pega a view 404, que é essa página que eu falei para vocês. É essa página de erro específico que eu coloquei nesse diretório error. É essa página que ele vai receber quando der um 404. Não, o código de erro é 403. Então faz isso aqui e manda o cara para essa página. Ou então é o 500. Faz isso aqui e manda o cara para essa página. E se não for nenhum desses três códigos aqui, mas deu erro, senão não entrava nesse método. Aí você retorna a página padrão, error. Então, se você quiser, não é obrigado a fazer isso, tá? Mas se você quiser tratar alguma coisa ou fazer com que alguma coisa rode quando der o erro, essa é uma maneira de fazer. Vamos lá no nosso projeto. Contato simples. Lá dentro de templates. Então, do jeito que está agora a aplicação, se o cara vier na minha aplicação e pedir uma outra coisa que não existe, está dando white label error. Porque não achou essa URL 404. Vamos criar uma página de erro aqui. É só você vir dentro de Source Main Resources, Templates, e aí você cria uma nova view, error.html. Eu vou só pegar o começo da página para não ficar diferente aqui. Ó. E aí aqui dentro você faz o que você quiser. O que você quer que o usuário receba quando der um erro na sua aplicação? Vou dar um exemplo de como não fazer. Deu erro na aplicação. Se vira. Como não fazer uma página de erro, hein? E aí você pode até ser bonzinho e põe um link para o cara voltar. Phhref volta lá para
para a raiz da aplicação, por exemplo. Criei a página error.html dentro de templates. Só de ter colocado essa página agora, botou um arroba aqui, ó. Vou fazer uma expressão de link aqui, ó. Agora vai. Aí. Deu erro na aplicação, se vira, voltar. Qualquer erro agora está caindo nessa página. Ó. Se eu pedir uma outra coisa, ela não existe. O erro continua aparecendo aqui, viu, moçada? Está acontecendo o erro, está dando uma exceção na sua aplicação. Só que isso não chega no usuário. Ó. Ele não vê o erro que está dando. E se eu quisesse um erro específico por algum tipo? E aí o que você faz? Dentro de templates, a gente cria um folder. Errors. Não, barra error. Ó, botei um S a mais aqui, ó. Não tem esse S no nome, não. É barra error. E aqui dentro, eu crio a nossa view para o erro específico, por exemplo, 404. Agora é um arquivo para quando acontecer um erro 404. É ele que está aqui. Eu vou colocar o quê? Eu vou copiar o erro padrão e vou jogar aqui dentro. E aí você pode mudar a mensagem de erro. Você tentou acessar algo que não existe. Se vira. Não façam isso. Mas é um erro específico agora. De novo, ó, barra outra coisa. Se eu tentar acessar o barra outra coisa, você tentou acessar algo que não existe, se vira. É a página do 404. Mas se ele tentar mostrar todos, aí dá o 500, cai no erro padrão. É sempre assim. Se tem um erro específico que exista na sua aplicação, ele usa o erro específico. Se não tem um erro específico, ele cai no erro padrão. E aí, se você quisesse, você podia criar uma página, o erro 500. E aí você coloca mensagem. Ação deu zica. Se vira. E agora, se der um erro 500, aplicação deu zica, se vira. Eu não recomendo vocês fazerem isso enquanto estiver desenvolvendo. Primeiro desenvolve. É interessante você ver durante o desenvolvimento o que está acontecendo, qual que é o erro que está acontecendo. Acabou. O projeto está pronto, está funcionando agora. Aí vai e cria a página de erro padrão e as páginas de erro específicas. Vamos falar então sobre o uso da seção na nossa aplicação. Nós já vimos anteriormente os escopos dos objetos no Spring. A gente viu o singleton, que normalmente é o padrão, tem lá o prototype e também tem a parte de web. Nessa parte de web, nós temos lá o request. Esse escopo ele só existe durante a requisição. Isto é, o seu armazenamento inicia-se no momento em que uma requisição é realizada e termina junto com o término da requisição. É muito usado na passagem de informações adquiridas em um método do controlador para view de resposta. Todo mundo entendeu. Vamos ver a figurinha aqui que eu acho que facilita. O usuário está lá na máquina dele, ele põe uma URL no navegador e essa URL é do seu servidor, é da sua aplicação rodando num servidor. Então, quando ele põe essa URL e dá lá um Enter, o navegador dele gera uma requisição na nossa aplicação. Então, os dados que ele envia do navegador chegam na nossa aplicação como uma requisição. Seria essa requisição 1 aqui, por exemplo. Quando chega na sua aplicação faz alguma coisa lá dentro. O controlador processa essa requisição, busca alguma coisa, por exemplo, empurra para uma view. E aí, o servidor envia essa resposta para o navegador do usuário. Então, esse escopo request, ele existe nesse tempo de vida aqui. A requisição chega, esse escopo existe. Normalmente, a gente põe informações do controlador, quando a gente pega lá e cria lá um atributo no controlador e empurra esse atributo para view, isso é feito nesse escopo da requisição. E a hora que a requisição manda a resposta, esse escopo não existe mais. Esse escopo ele é perfeito para isso. Ó.
Eu busquei alguma coisa no banco, no controlador, eu quero passar essa informação para a view. Opa, põe nesse escopo. A view usa, manda a resposta, esse escopo não existe mais. Isso acontece sem a gente pedir. Já é feito assim. Mesma coisa, se quando o cara acessou essa URL, então a requisição não existe mais. Aí ele gerou uma outra requisição. Imagina que tinha um formulário, ele preencheu as coisas. Os dados do formulário vêm na requisição. Aí o seu controlador pega esses dados do formulário, busca, faz alguma coisa no banco, põe alguma coisa no atributo e empurra para view. Isso está nesse escopo da requisição. O seu servidor manda a resposta, a requisição não existe mais. Então esse escopo destruiu. É para isso que ele é usado. Para pegar a informação de um formulário, por exemplo, para passar a informação do controlador para view e coisa do tipo. Já o escopo de session, de sessão, esse escopo ele é único por sessão. O que é uma sessão? É um vínculo de um usuário que está utilizando a aplicação. Isso é, o escopo existe enquanto a sessão do usuário estiver aberta. É usado para armazenar informações do usuário normalmente, específicas daquele usuário. Por exemplo, o exemplo mais clássico aí, o carrinho de compras. Quando a gente entra numa loja e começa a separar produtos no carrinho de compras, o carrinho de compras é só para aquele usuário. Um outro usuário acessando a mesma loja vai ter um carrinho de compras específico para ele. Esse carrinho de compras normalmente vai estar salvo aí dentro da seção do usuário. Por quê? A seção ela é única. É um vínculo daquele usuário acessando a sua aplicação. Vamos entender essa ideia da seção. Imagina que eu botei meu sistema no ar, ele está rodando num servidor, aí um usuário qualquer acessa a sua aplicação. Então ele faz uma requisição. Quando essa requisição chega na sua aplicação, o servidor percebe o seguinte: opa, esse usuário é novo. Ele está acessando agora pela primeira vez. O que acontece? É criada uma sessão para ele. Existe internamente um controle. Opa, eu vou criar uma sessão para esse usuário com esse IP, esse tipo de informação lá dentro. Então existe uma sessão 1 agora desse usuário aqui. Então a requisição chegou, a sessão foi criada. A requisição ela vai ser tratada, vai mandar uma resposta, a requisição não existe mais. Mas a sessão continua. Essa sessão ela tem um tempo de vida. A gente pode controlar depois. Por padrão, se você não falar nada, se não me engano, é 30 minutos. Durante 30 minutos, essa sessão do usuário fica ativa. Enquanto o cara estiver acessando, essa sessão ela existe. Se ele para de acessar a sessão, o seu servidor, por exemplo, por 30 minutos, aí essa sessão vai ser destruída. Aí ele vai lá, gera uma segunda requisição. Opa, a requisição vai ser tratada, vai mandar uma resposta e ela é destruída. Mas a sessão é a mesma. É por isso que a gente usa ela para guardar informações a respeito desse usuário aqui. Por exemplo, o carrinho de compras. Imagina que cada requisição dessa que chega coloca esse produto no carrinho. Aí o controlador vai lá, põe ele no carrinho e guarda na seção. Botei um outro produto no carrinho. Opa, ele vai lá e guarda isso na seção. Então ele é um escopo que tem um tempo de vida muito maior que o escopo de requisição. A requisição só existe nesse intervalo de atendimento aqui. Ó. Chegou, foi atendido, morreu. A sessão não. Não interessa quantas requisições ele faça. A sessão é a mesma. O interessante é que um outro usuário tenta acessar a sua aplicação. Ele manda lá a primeira requisição dele. Opa, chegou uma requisição, é um outro usuário. Existe uma sessão para ele. É uma sessão 2 aqui. Essa sessão 2 é específica desse usuário aqui. Essa requisição ela é tratada e manda uma resposta para o usuário. E aí a requisição não existe mais, o escopo já era. Mas a sessão continua. Enquanto ele estiver acessando, essa sessão vai existir. E o bacana é que existe uma sessão para cada usuário. E os dados de uma sessão não influenciam na outra. Então, os produtos que esse cara pôs no carrinho na sessão dele, o usuário seguinte não vai enxergar. É como se fosse um espaço separado de informações. A gente pode colocar coisas específicas de cada usuário na sua sessão. Para cada usuário, então, existe uma sessão.
E existe um escopo, que é esse escopo Global Session. A gente não trabalha com essa parte, porque é para aplicações do tipo Portlet, que vão rodar num container de Portlet, que permite que o escopo do bin englobe todos os portlets. Que diabo é um portlet? Um portlet é um componente plugável de interface de usuário que produz fragmentos, ao invés de documentos completos, e não é vinculado a uma URL. É usado para compor aí um portal web. A gente não vai mexer com isso, então esse escopo não é importante para a gente. O escopo de requisição a gente já usa, que é esse tempo de atendimento da requisição aqui. Ó. A gente já usa ele para passar informações do controlador para view, para pegar as coisas que vêm do formulário e coisa do tipo. A gente não viu ainda como usar essa seção do usuário. É isso que a gente vai estar focando agora a partir daqui. Como é que a gente faz então o controle da seção no Spring? A gente pode usar a seção com o Spring de pelo menos 5 maneiras diferentes, eu achei. Então tem 5 maneiras de trabalhar com seção dentro do Spring. Tem algumas que são, eu acho que é mais fácil da gente usar. Essas que estão em negrito é as que a gente vai dar foco aqui nesse material. Mas existem outras maneiras que eu não vou nem explicar aqui, tá? E dessas duas, tem uma que eu ainda prefiro. Eu vou mostrar por quê. Mas eu posso usar o HTTP Session diretamente. Então existe um objeto que representa a seção do usuário e eu vou usar ele direto. Esse é o que eu prefiro. Dá para alterar o escopo do controlador para o controlador virar seção. Porque lembra que existe uma classe que é o nosso controller. Então, se a gente pegar lá no projeto, ó, eu tenho lá um controlador. Bom, mas eu não falei qual que é o escopo dele. Quando eu não falo nada, o que acontece? Ele entra no escopo padrão. O escopo padrão é singleton. Então só existe um objeto contato controller. E esse objeto ele é compartilhado por todos os usuários que estão acessando o sistema, usando threads provavelmente. Mas é um objeto só que existe. Ah, eu podia pegar esse controlador e pôr ele na seção. É isso que essa segunda opção aqui faz. Ó. Faz com que o controlador fique como um session. E aí vai existir um controlador em cada seção. Aí cada usuário que acessa o sistema tem um controlador específico dele. É uma forma de você ter sessões aí. Não é legal porque aí você tem cada usuário tendo um controlador para ele. É um desperdício aí de recurso. Outra coisa que eu podia fazer é mudar o escopo dos objetos para session. Pô, mas aí a ideia é que se você precisa, por exemplo, de um carrinho de compras, você podia fazer com que o carrinho de compras entrasse na sessão. Ele ficasse no escopo da sessão. Só que aí a gente tem um problema. Imagina aqui na minha aplicação, ó, que eu criei lá um carrinho de compras. A gente vai fazer isso daqui a pouco lá na prática. Mas imagina que eu tenho lá um carrinho, eu criei essa classe. E aí eu ponho aqui e estou usando ele dentro do controlador. Eu faço com que esse carrinho fique na seção. Lembra que os bins, por padrão, eles são singleton. Eu não quero isso. Eu vou lá e eu marco o escopo do meu carrinho de compras como sendo seção. Então, beleza, vai ter um carrinho de compras para cada seção no sistema. O Spring vai cuidar para fazer isso para mim. Só que se eu faço isso no carrinho de compras e eu não mexo no controlador, o controlador ainda é um só. Como é que eu consigo ter um controlador para todos os usuários e um carrinho de compras para cada usuário dentro da mesma classe? Isso não funciona direto dessa forma. Não vai dar certo. Não tem como eu ter um carrinho de compras para cada usuário se essa classe só tem uma. Como é que eu vou guardar nesse mesmo atributo um carrinho diferente para cada usuário que está usando o sistema, moçada? Então, embora dê para fazer essa terceira maneira aqui, dá trabalho. Você vai ter que pensar muito antes de sair usando esse esquema. A quarta maneira é uma maneira de arrumar o problema da terceira. É você mudar o escopo dos objetos para seção, que eu acabei de falar para vocês, mas usar um escopo de proxy. Esse escopo de proxy eu explico daqui a pouco,
mas é uma maneira de você conseguir ter um carrinho de compras diferente para cada usuário, mesmo que o controlador seja um só. E por último, é você usar um session attribute. Ou seja, você vai definir um atributo como sendo um atributo de sessão. É uma maneira de fazer isso também. Vamos dar uma olhada nessas duas que estão em negrito. Então, escopo de sessão e usando o escopo de proxy. Para que um objeto esteja disponível na sessão do usuário atual, nós temos que mudar o escopo da classe com essa notação @scope. Então, por exemplo, lá no carrinho de compras, eu vou falar que ele é um componente chamado carrinho, porque aí o Spring consegue encontrar esse cara pelo nome, por exemplo. Só que eu vou lá e eu mudo o escopo dele. E lembra, o escopo padrão dos componentes é singleton. Não, não quero. Eu vou lá e mudo o escopo. Eu falo para ele, olha, o seu escopo é o scope session, ou seja, é um escopo de sessão. Isso é o que a terceira maneira fala aqui. Ó. Muda o escopo do objeto para sessão. Olha, é o que eu fiz aqui. O carrinho ficou na sessão. Só que vai dar erro lá para frente, então eu mudo mais alguma coisa. Eu vou lá e aviso o modo de proxy dele. Ó. O seu modo de proxy, ou seja, o seu proxy mode, eu quero que seja lá um target class, ou seja, depende da classe alvo aonde vai estar sendo usado esse objeto. Então, o escopo de proxy mode, eu defino ele aqui. Esse escopo de proxy que eu coloquei para vocês. Eu coloco isso junto com a mudança de escopo da classe. Feito isso, nós podemos então injetar esse objeto da sessão nos controladores em que ele for necessário. Imagina que eu tenho um controlador específico para controlar um carrinho de compras. Colocar produto no carrinho de compras, tirar produto do carrinho de compras. Todas as operações que eu precisar envolver um carrinho de compras, eu posso fazer dentro desse controlador. E aí o que eu faço nesse controlador? Olha, eu peço para o Spring injetar via AutoIred um carrinho de compras aqui para mim. Ó, private carrinho compras, carrinho. Está feito. Cada usuário da sua aplicação, quando esse controlador rodar, vai ter um carrinho de compras diferente aqui dentro, específico para aquele usuário. É certeza que esse carrinho vai ser específico do usuário, da seção do usuário que está acessando a sua aplicação nesse momento. Então, mesmo que o controlador seja um só, observa que o controlador ele está padrão aqui. Ele ainda só existe um. Ele está no escopo padrão. Mas o carrinho vai ter um para cada usuário. Isso só funciona por causa desse proxy mode. O Spring sabe que na hora de rodar esse controlador, o carrinho que tem que estar aqui tem que ser o carrinho da seção do usuário atual. E ele se vira e faz isso acontecer. O motivo dessa anotação na classe definir o proxy mode é que o nosso controlador, sendo um @component do Spring, ele tem como escopo singleton. O objeto proxy no controlador é capaz de obter o objeto real na seção do usuário atual dentro do controlador. Então, essa classe, com esse proxy mode, ele sabe, ele consegue pegar o carrinho certo de acordo com a seção do usuário atual, na hora de rodar esse controlador daquele usuário. Para mostrar os atributos colocados na seção nas views, o controlador precisa colocar esses atributos no model. Não é automático. Imagina que eu criei lá o carrinho de compras, ele está na seção, beleza. Eu vim no meu controlador, eu injetei um carrinho de compras, ok. E aí eu fiz um método com a URL/ver. Por exemplo, o usuário quer ver o carrinho de compras. Vai disparar o meu método ver carrinho compras. Beleza. Eu vou devolver um model em view para essa view mostrar carrinho. Beleza, mas dentro dessa view eu preciso acessar esse carrinho de compras para poder pegar os produtos, por exemplo, que estão aqui dentro e mostrar dentro da view. Para isso acontecer, eu preciso criar um atributo, pegar esse objeto e passar ele para esse atributo, para empurrar ele para essa view aqui, para encaminhar para essa view. Então eu preciso colocar o objeto carrinho num atributo para acessar ele dentro da view. Senão eu não consigo pegar esse carrinho aqui dentro. E aí dentro da view, você pode usar o timeleaf para mostrar ele. O atributo eu chamei de carrinho, eu pego o carrinho, defino ele aqui. Como esse carrinho provavelmente vai ter vários itens, eu estou usando um thit para pegar os itens do carrinho
E aí, para cada item, eu mostro, por exemplo, aqui qual é o produto, qual é a quantidade, qual é o preço unitário, quanto é que custou esse item. E na frente eu coloco, por exemplo, qual é o total do carrinho. Esse valor aqui seria o total do carrinho, é um valor guardado dentro do carrinho de compras. E aí o cara vê o carrinho de compras dele de acordo com o que está na seção dele. Outra maneira de fazer o mesmo esquema aí, usando o HTTP Session diretamente. Os valores a serem colocados na seção, eles podem ser objetos Java normais. Eles não têm que ser um componente do Spring, não tem que ter o escopo definido, nada disso. Qualquer objeto Java pode ser colocado na seção. É uma das diferenças aí em relação ao esquema anterior. Então, meu carrinho de compras não precisa daquelas anotações. Ele é uma classe normal do Java. O Spring, ele faz a injeção da seção nos métodos do controlador via parâmetro, aonde você quiser usar essa seção. Então, por exemplo, se nesse método ver carrinho compras você precisa acessar a seção, você coloca HTTP Session seção como parâmetro do método. O Spring se vira, pega a seção do usuário atual e põe aqui para você. E aí você pode usar ela dentro do método. Se nesse método, novo item, quando você for adicionar um item no carrinho, você tiver que acessar a seção, você põe lá HTTP Session seção como atributo do método, e aí você pode usar essa seção dentro desse método. Então, todo método em que você tiver que acessar a seção, você coloca esse parâmetro. Nós podemos, então, usar essa seção para colocar valores ou buscar valores na seção. Como é que eu ponho alguma coisa na seção? Aí você vai naquele objeto que você definiu aqui, ó, seção, e dá lá set attribute. Escolhe o nome que você quer para o atributo e põe qualquer objeto Java dentro desse atributo. Qualquer objeto pode ser jogado dentro de um atributo da seção usando esse esquema. Ah, depois que eu coloquei, eu preciso buscar esse valor. Então, na hora de buscar, você vai na seção, chama lá getAttribute, passa qual é o nome do atributo, ele vai te devolver o valor do atributo. O problema é que esse getAttribute ele devolve o object. Tá? É a superclasse de todas as classes do Java. Eu tenho que normalmente fazer um cast desse cara. Só que normalmente você sabe. Você que criou o atributo, você sabe o tipo do atributo. Então você já faz um casting para o tipo correto e já guarda na referência para você usar esse objeto dentro do método. Então eu consigo colocar atributo com setAttribute e pegar atributo com getAttribute. E quem coloca o objeto na seção no primeiro acesso? Vamos pensar. Ó. Eu falei para vocês que para pegar um valor de um atributo na seção é só chamar o getAttribute. Passa o nome do atributo e aí eu consigo pegar o valor dele. Mas quem é que colocou esse atributo na seção na primeira vez? Imagina que o usuário acabou de acessar a sua aplicação. Primeiro acesso dele, lembra? Quando ele acessa a primeira vez, a seção dele é criada. Aí criou a seção do usuário. Esse atributo não existe na seção ainda. O atributo só passa a existir na seção quando alguém for lá e colocar um atributo na seção. A seção do usuário ela começa vazia. Então a minha pergunta aqui é: quem coloca esse objeto na seção no primeiro acesso? O que a gente normalmente faz nesses casos? Ó? Dentro do método do controlador, ó, eu vou na seção e mando buscar um atributo com aquele nome. Então você faz lá um getAttribute e vai te devolver um objeto. Vamos pensar, se esse é o primeiro acesso desse usuário na aplicação, quando ele busca esse atributo na seção, esse atributo não existe ainda. É o primeiro acesso dele. O cara está mandando buscar um atributo que não existe na seção. Quando você pega um atributo que não existe, você vai receber um valor null. Então esse objeto meu vai ser nulo na primeira vez em que eu tento pegar esse atributo. Aí eu posso testar, opa, se esse objeto é nulo, isso significa que não existia antes esse objeto. Se não existe esse objeto, eu posso ir lá e criar esse objeto. Porque é o primeiro acesso. Eu crio esse objeto, eu uso esse objeto dentro do método do controlador, e no final do método, o que eu faço? Volto esse objeto para dentro da seção. Eu vou lá na seção, dou um setAttribute
com aquele nome, com esse objeto aqui. Então, na primeira vez que esse código roda, esse atributo não existe. Eu recebo nulo. Se ele é nulo, eu crio esse objeto, uso ele e ponho na sessão. No segundo acesso desse mesmo usuário, nesse mesmo método, o que vai acontecer? Quando eu buscar esse atributo, ele vai existir. Porque no acesso anterior, ele foi criado. Ó. No primeiro acesso, eu criei o atributo com aquele objeto. No segundo acesso, quando eu busco esse atributo, eu acho o objeto. Esse objeto não é nulo. Se ele não é nulo, eu não crio ele por cima, eu não sobrescrevo ele com um novo objeto. Eu vou usar o objeto que eu peguei da sessão. Aí eu uso esse objeto que já estava na sessão e aí volto ele para o atributo. Então vamos imaginar o carrinho de compras. É exatamente o que a gente vai fazer no carrinho de compras. Ó. O cara pede para ver o carrinho. Primeiro acesso dele no sistema. Quero ver meu carrinho de compras. Eu vou lá e pego o carrinho dele. Não tem um objeto carrinho de compras. Eu recebo nulo, eu vou lá e eu crio esse objeto carrinho de compras. Tá? Uso ele, no caso eu vou empurrar ele para view e tal. Ponho esse carrinho de compras no atributo e termino o método. Se ele pedir para ver o carrinho de novo, quando eu busco o carrinho de compras dele, já existe esse objeto. Aí eu não crio outro, eu estou usando o mesmo carrinho de compras. Ponho ele na seção de novo. E como é que eu mostro os atributos colocados na seção lá nas views? Aqui, se você está usando o HTTP Session direto, você pode usar esse objeto do TimeLeaf, ó, Session. Esse objeto Session já é a seção do usuário atual. E aí você pode colocar ponto, o nome do atributo. Então, se você criou esse atributo com esse nome, você pode acessar ele aqui dentro da view com esse nome. Mais que isso, esse objeto ele tem alguns métodos prontos. Por exemplo, qual é o tamanho da seção do usuário? Eu consigo descobrir isso. A seção do usuário está vazia, ou seja, não tem nada na seção do usuário. Esse isEmpty devolve se está verdadeiro ou falso, se está vazio ou não. Será que existe esse atributo na seção do usuário? Esse contains key vai te devolver exatamente isso. Tá? Se existir um objeto para esse atributo, ele vai devolver verdadeiro para você. Então eu consigo pegar o valor do atributo e fazer algumas outras coisas dentro da view usando esse session diretamente. É outra diferença em relação ao anterior. No anterior, eu tinha que colocar o objeto da seção num atributo para poder acessar ele na view. Aqui eu não preciso. Se você colocou um atributo na seção, eu posso ir lá direto no session e pegar esse atributo. O tempo de vida da sessão. Nós podemos definir o tempo de uma sessão, o tempo que uma sessão de um usuário deve permanecer ativa caso ele deixe de interagir com a aplicação. O tempo padrão é 30 minutos. Como é que eu faço isso? Você vai lá no arquivo application.properties e define duas propriedades. Esse server session timeout e o server session cookie max age. Define lá um valor em segundos. Quantos segundos você quer que a sessão do usuário fique ativa antes de ser destruída? Sei lá, 1000 segundos. Você escolhe o intervalo de tempo. A ideia é que, se o usuário parar de interagir com a sua aplicação por esse intervalo de tempo, a sessão dele é destruída. Mas e se ele voltar antes disso aqui? Mas se ele voltar antes, a sessão dele continua ativa. Durante o desenvolvimento, normalmente a nossa aplicação vai ser reinicializada. Lembra que cada vez que a gente faz uma mudança no sistema, aquele DevTools percebe a mudança e reinicia o meu sistema? Isso é uma coisa que vai acontecer direto. Em algumas situações eu quero reinicializar. Por exemplo, agora há pouco a gente viu que eu criei uma view nova, mas ela não estava valendo. Eu tive que rodar de novo a aplicação. Então, às vezes, a gente quer reinicializar a aplicação. Isso vai acontecer. Aí vem um problema. O Tomcat, por padrão, ele salva e depois restaura os dados da sessão atual, quando ele é reinicializado. Então, se você está com o usuário acessando o sistema, que nem a gente estava fazendo os nossos testes, e eu reinicio a minha aplicação, o Tomcat ele é reinicializado. Só que quando o Tomcat reinicia, primeiro ele salva a sessão do usuário atual. Eu não sei como ele salva isso, em disco, em arquivo, banco, eu não sei. Mas ele guarda os dados da sessão atual, reinicia
e aí ele puxa os dados da seção antiga do usuário. Durante a execução do sistema em produção, é isso que eu quero. Imagina que o usuário está botando carrinhos de compra, produtos no carrinho de compra dele. Por algum motivo, o meu sistema deu um erro e voltou, reiniciou. Aí eu quero que o carrinho de compras continue lá. É isso que a gente quer que aconteça. Só que durante o desenvolvimento, eu não quero isso, moçada. Imagina que eu estou fazendo um teste no meu sistema. Joguei alguns produtos no carrinho. Fiz uma mudança no código. Vou fazer um outro teste. Eu não quero que esses produtos continuem no carrinho. Então, quando eu reiniciar o Tomcat, eu quero que o Tomcat limpe os dados da seção do usuário atual. Se você quer que isso aconteça, a gente tem que ir lá no application.properties e definir se os dados da seção devem ser persistidos entre os restarts. Vai lá no server, servlet session persistent e põe false ou true. O padrão é true. E a gente não quer isso durante o desenvolvimento. Então tem que lembrar de ir lá depois no application.properties e inserir essa propriedade aqui. O controle de tempo de vida de sessão também pode ser feito aí via código. Então a gente pode, via código, finalizar a sessão atual, limpando quaisquer atributos que tenham sido colocados nela. Então, por exemplo, eu podia ter um método do meu controlador, /limpar sessão. A URL /limpar sessão dispara esse método meu limpar sessão. O que você faz dentro desse método? Eu coloquei dois parâmetros do método, HTTP session, para pegar a sessão, e o session status, que é para pegar o status da sessão atual. O que eu faço dentro desse método? Eu vou no status e eu seto como complete, ou seja, terminou. A sessão pode ser finalizada, vamos pensar assim. E aí eu vou na sessão e invalido ela. Quando você chama esse invalidate, na verdade essa é a segunda linha aqui que é importante. Essa primeira eu achei na documentação falando que era bom fazer, mas só isso aqui não resolve. O que tem que acontecer mesmo é essa segunda aqui, ó. A sessão tem que ser invalidada. Quando a sessão é invalidada, tudo que você tinha guardado na sessão do usuário ela é destruído. Então, se você tinha um carrinho de compras antes, esse carrinho de compras é destruído quando você roda essa linha, e aí vai ter como se fosse uma sessão zerada para o usuário. Ah, mas e se ele tentar colocar de novo um produto no carrinho, professor? Não tem importância. O carrinho ele vai ser criado de novo e vai ser colocado na sessão. Mas o carrinho antigo que existia, ele é destruído quando a gente chama essa linha aqui. Então eu consigo destruir via código ou via tempo também. Se você passar do intervalo, a sessão também é destruída. Então vamos fazer essa prática. Vamos ver como é que a gente usa a sessão com Spring. A gente vai começar fazendo usando a session e scope de proxy. Depois a gente faz com a sessão diretamente. Então a gente já tem o archetype criado. Vamos criar o banco. Então existe já um modelo para a gente estar usando. Vamos criar o banco e vamos inserir algumas coisas nesse banco. Acha lá o modelo que eu passei para vocês. Clica duas vezes. Ele vai abrir lá no Workbench. O banco, na verdade, aqui está venda, item venda e produto. Mas a gente não usa nada disso. A gente só precisa, na verdade, do produto. Porque eu vou pegar os produtos para o cara poder colocar os produtos dentro do carrinho de compras. O banco que vai ser criado, eu chamei ele de escopo sessão. Esse vai ser o nome do nosso banco. Eu não lembro se eu já tenho esse banco criado aqui. Já. Para destruir o banco, ó, botão direito, você pode dar um drop. Cuidado que ele dá um drop e ele perde tudo que estava no banco, tá? Vai fazer isso no banco errado aí. Eu vou destruir ele para a gente poder criar ele junto aqui. Abre esse arquivo do modelo, vai lá em Database, Forward Engineer, Next, Next, Next. Criou o banco. Se você já tiver com essa aba aberta antes de criar o banco não aparece aqui. Você tem que dar um refresh para ele aparecer. Se você abrir a sessão com o banco depois de ter criado, aí ele já vai estar aparecendo para você direto aqui. Lembra que o banco que está ativo é o que está em negrito. Então, no meu caso aqui está errado. Ó. Eu vou clicar duas vezes no escopo sessão. Agora ele é o banco que está ativo. Então, tem aquelas três tabelas lá. Mas só está isso no banco, na verdade, porque a gente vai criar alguns produtos. E eu vou inserir alguns produtos nesse banco. Aí que entra o arquivo do script. Script, inserção, dados, uso, sessão. Na verdade, a gente só vai colocar três produtos lá dentro.
copia o script, vem aqui dentro do Workbench, cola isso aqui dentro, ó. E aí, desde que o banco esteja selecionado, você pode executar, clicando aqui no raio. Pronto, fez o insert. Agora, se eu fizer o select de novo, ó, eu tenho 3 produtos lá dentro: rebimboca, parafuseta e churumela. Vamos criar um novo projeto usando o nosso archetype. O nome do projeto eu vou chamar de seção scope de proxy. Então, vamos lá no Eclipse. Eu vou fechar o contato simples. Eu vou criar um novo projeto Maven, pegando o nosso archetype web. Eu vou chamar o projeto de seção scope de proxy. Ele criou o projeto já com o Spring Data JPA. A gente vai fazer só algumas mudanças aqui dentro. A gente tinha colocado um monte de código lá no archetype para servir de exemplo. Aqui eu não preciso disso. Então eu vou pegar tudo que tem de contato aqui, ó, e vou apagar. Vou deixar só o index controller e o nosso application.java no projeto. Tem que configurar o banco. O banco, por padrão, lá no Spring Data Source URL, ele está com o valor que eu deixei lá no nosso archetype. Lá no application.properties, eu coloquei como nome, ó, banco de dados. O nome do banco não é banco de dados, é seção scope de proxy. Ó, scope seção. É esse o nome que está no banco? Vou confirmar aqui. Ó, escopo seção é o nome do banco. Então aqui eu tenho que colocar escopo seção como nome. Então eu mudei. A porta não precisava ter mudado, mas o nome do banco ó, é escopo seção. Vamos lá no meu projeto. Application.properties. Escopo seção. Está feito. Usuário e senha já é root 1, 2, 3, 4, 5 mesmo, então não precisa mexer. Vamos colocar o código que a gente vai estar usando nessa prática. Eu passei para vocês um zip. A gente vai pegar o conteúdo desse zip e vai trazer para dentro do nosso projeto. Então, vamos lá no arquivo. Eu vou descompactar ele, ó, prática 4. Vou extrair aqui. O que você extraiu, na verdade? É esse diretório modelo. É ele que está dentro da prática 4 aqui, ó. Modelo. Esse modelo eu vou dar um Ctrl C. Vamos lá no Spring. Dentro do diretório web, seção, escopo, blá blá blá, eu vou dar um Ctrl V. E aí eu trouxe ele para cá. Ó. O modelo está aqui, cheio de erro, a gente vai ter que arrumar algumas coisas aqui. Para não ficar modelo, vamos trazer para dentro do model. Vou selecionar as 4 classes e vou arrastar para dentro do model. Bom que ele já arrumou os erros. Era erro de pacote, tá? Os pacotes estavam errados. Quando eu colei modelo e arrastei para dentro de model, o Eclipse já arrumou os pacotes para mim. Eu não vou precisar de modelo no meu projeto. Posso deletar o modelo. Então, ó, esse código tem o quê? Se vocês olharem lá dentro, é mais ou menos o que está lá no banco. Ó. Eu vou ter a classe venda. Essa venda ela tem itens e o item tem produto. Então já tem as classes implementadas, já são mapeados como entidades, já pode ser acessado via JPA no banco. Então está pronto aí para ser usado. E tem uma classe que é o nosso carrinho de compras. Então, ó, eu criei uma classe carrinho de compras. Como essa primeira prática está usando o escopo de sessão com o proxy, lá, o escopo de proxy, essa classe, então, ela é um componente do Spring, foi colocado no escopo de sessão, usando lá o proxy mode para dar certo junto com o controlador. Esse carrinho de compras, o que eu fiz aqui dentro? Eu botei umas mensagens para a gente ver quando cria, quando pega item, coisas do tipo, só para a gente ver aparecer alguma coisa lá em login. O construtor cria o carrinho de compras. Por que os itens estão depois, eu não sei. Mas não faz diferença. Eu consigo pegar os itens do carrinho de compra. Eu consigo adicionar um novo item no carrinho de compra.
Quando eu vou adicionar um item, eu passo para ele a quantidade e qual é o produto. Lá dentro ele se vira e cria um novo item dentro do carrinho de compras. O interessante aqui que eu já fiz, se você tentar adicionar um item que já existe no carrinho, ele simplesmente muda a quantidade que já está no carrinho. Então, por exemplo, aqui eu fiz um laço. Ó. Eu peguei os itens do carrinho e aí se o produto que está no carrinho é igual ao produto que o cara está tentando inserir, eu mudo a quantidade do que já estava no carrinho para essa quantidade que o cara passou para o método. Se não foi uma alteração, eu adiciono um novo item dentro do carrinho. Então eu consigo pegar os itens, adicionar item, remover item, limpar o carrinho e ver qual é o valor total do carrinho. O valor do carrinho é a soma dos totais de cada item do carrinho. Então já tem uma implementação aí bem básica de um carrinho de compras para a gente poder ver alguma coisa funcionar lá com a seção. Então já colocamos o código. Vamos mudar o index para que fique com esse conteúdo que está no passo 4. Ó. Eu vou copiar. Vamos lá na templates index.html e vou substituir por esse conteúdo que está aí. Ó. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu vou ter dois links para a gente chamar. Um link para adicionar um novo item no carrinho e um link aí no caso, para disparar para o cara ver o carrinho de compras. Essas duas URLs, por enquanto, se eu chamar, vai dar erro, não existe ainda. Vamos implementar isso. Vou precisar de um repositório. Como a gente vai estar acessando o banco para buscar os produtos, vou precisar aí de um repositório para isso. O pacote não precisa criar. Essa prática está uma mistureba antes, depois do archetype com o Spring Data. Então, esse pacote de repositório, se você já fez a parte do Spring Data lá dentro, ele já existe. Senão, a gente tem que criar um pacote repositório e dentro dele, aí sim, eu vou criar a interface produto repositório. Então, vamos lá no projeto. Lá dentro de repositório, se você não tem, é só criar. Eu vou criar uma nova interface. A interface chama produto repositório. Criei a interface. Essa interface, por enquanto, não tem nada a ver com Spring. É só uma interface do Java. Para ela se tornar um repositório, a gente precisa desse final aqui, ó, extends JPA repository. Então eu tenho que vir aqui e falar, olha, você tem herança de JPA repository. Ctrl Shift O. É um repositório JPA de qual entidade? Produtos. Eu vou manipular produtos e o identificador da entidade produto é do tipo long. Já está pronto aqui. Só com isso eu já consigo buscar os produtos automático lá no banco para mim. E aí o controlador. Vamos criar esse controlador dentro lá do nosso projeto. Eu vou criar a classe carrinho compras controller lá no pacote controller. Então lá dentro de controller eu vou criar uma nova classe carrinho compras controller. O que eu vou colocar dentro dessa classe? O que está aqui no passo 7.1. Então, dentro da classe, cola esse conteúdo aí. Ctrl Shift O. É Java Util Optional. O resto vem automático. E eu coloquei dentro, na verdade, tinha que substituir. Com uma classe dentro da outra, que beleza. O que tem nesse controlador? Vamos dar uma olhada aqui rapidão. É um controlador para o carrinho de compras. Então é um controller, já está mapeado barra carrinho, barra alguma coisa para chegar nos metros aqui de dentro. Eu já pedi para injetar a dependência para mim do carrinho de compras, ó, com AutoIRID. Spring me dá um carrinho de compras. O Spring já vai achar o carrinho de compras porque ele foi marcado como sendo um componente e vai colocar um carrinho de compras aqui para mim. Eu vou precisar acessar os produtos do banco, então eu já pedi para o Spring me dar o produto repositório aqui,
para eu poder usar dentro dos métodos. E aí tem lá, ó, quando o cara pedir para ver o carrinho de compras, então quando ele chamar barra carrinho barra ver, vai te chamar esse método. O que eu faço dentro desse método? Olha, eu pego o carrinho que está na seção, que é esse objeto aqui, ponho nesse atributo e empurro isso para essa view mostrar carrinho. O adicionar item a gente não fez ainda também, mas são dois métodos. Um é para quando o cara clicar nesse link do index. Ó. Quando ele chamar barra carrinho barra adicionar item, isso vai chegar via get no controlador. Aí ele vai chamar esse método. Então eu vou abrir a tela para o cara inserir um novo item. Então eu vou fazer a inserção de um item dentro de uma página nova. A página para criar esse item eu chamei de novo item. E eu tenho que empurrar os produtos para essa página para o cara poder escolher os produtos. Então eu peguei lá no repositório, mandei buscar todos os produtos. Joguei nesse atributo produtos e empurrei para essa view via encaminhamento. Nessa view, o cara vai ter opções daqui a pouco, a gente já vai ver ela. De escolher um item, entrar uma quantidade e pedir para adicionar no carrinho. Quando ele pedir para adicionar no carrinho, aí vai vir via post. E aí ele vai chamar esse método aqui. Eu vou pegar a quantidade e qual é o produto que o cara escolheu. Aqui dentro eu vou lá no carrinho e adiciono esse item no carrinho. Como eu estou fazendo uma mudança, eu não posso deixar que o cara atualize a página e insira de novo. Então no final eu faço redirect. Quando eu adicionar um item, eu vou pedir para o cara ver o carrinho. Então quando eu adicionar um novo item, eu já vou receber o resultado desse método aqui. A gente fez isso lá na prática, no final da prática 3, lembra? Assim que a gente inseriu o novo contato, eu empurrei para ver todos. É o mesmo esquema. Assim que eu adicionar alguma coisa no carrinho, eu redireciono ele para essa URL, barra carrinho barra ver, e isso dispara esse método aqui, e aí o cara vê o carrinho. Se não, ou seja, se o cara não tiver escolhido um produto, eu volto para a página de adicionar um carrinho, adicionar um novo item. Isso não vai acontecer, mas se por acaso a gente recebesse um código que não existe, vai voltar para adicionar sem ter adicionado no carrinho. Falta as páginas todas aqui, né? Vamos começar criando a view mostrar carrinho. Então vamos lá em templates. Eu vou criar uma nova HTML aqui, mostrar carrinho. E nesse mostrar carrinho, código do 8.1. Como é que eu chego aí? O usuário clicou barra carrinho barra ver, isso disparou esse método aqui. Esse método vai empurrar para essa view e eu já vou ter um carrinho colocado como atributo. Então aqui eu só pego o carrinho. Ó. Peguei o carrinho de compras. Isso aqui é o objeto dessa classe aqui. Tá, agora como é que eu mostro esse carrinho de compras? O carrinho de compras tem os itens lá dentro. Então, é esses itens que eu tenho que acessar. Aqui o que eu fiz, ó, um thit para fazer um laço com timeleaf. Peguei os itens desse objeto carrinho e para cada item eu estou gerando um artigo do HTML, é um artigo do HTML. Então, cada produto meu vai ser um artigo dentro da página final. E lá eu mostro. Olha, eu vou no item, que é esse cara aqui, acesso o produto dele e aí pego o nome do produto. Depois eu vou no item, pego a quantidade, vou no item, pego o preço do produto. E por último, mostro o valor do item. Isso é para mostrar os dados desse produto. Quando acabar de mostrar todos os produtos, eu mostro o total do carrinho. Aqui de novo, eu estou acessando o valor total do objeto carrinho. E um link para voltar. E para inserir um novo item. Vamos criar essa view aqui, ó, novo item. Então lá dentro de templates, arquivo HTML, novo item. O código está lá no 9.1. Quando o cara pede para inserir um novo item, a gente vai abrir essa página. Ó. Vamos lá. Ó. O cara pediu, ó, carrinho, adicionar item. Isso dispara esse método do controlador e vai empurrar para essa view novo item. Só que antes eu pego todos os produtos e ponho nesse atributo. Então quando eu chego nessa view,
eu tenho um atributo produtos aqui. O que eu fiz aqui dentro? Ó, eu botei um formulário, porque quando o cara preencher, ele submete isso aqui para inserir isso no carrinho. Então tem um form. A ação é a mesma URL, ó, carrinho adicionar item, só que agora via post. Então essa ação, quando o cara submeter, vai disparar esse método aqui, e não o de cima. É aqui que eu faço realmente a inserção do item do carrinho na seção. E dentro aqui do form, eu peço para o cara digitar qual é a quantidade e peço para ele escolher um produto. Na hora de escolher um produto, eu estou usando um select. Eu vou fazer uma daquelas caixas drop-down para o cara escolher qual é o produto. Aqui eu botei uma opção para aparecer selecione o produto. Essa opção ela só aparece na primeira vez, porque ela está como hidden, disabled e o valor vazio. Mas ela começa selecionada, então começa aparecendo. Mas assim que ele abre o drop-down, essa opção some. Só vai aparecer as outras que vão estar sendo geradas aqui via TimeLeaf. THIT. Eu acesso os produtos. Estou pegando então a lista de produtos que o controlador colocou. Ó. Ele colocou esses produtos aqui. Ó. E para cada produto, o que eu faço? Eu gero um option. Nesse option, qual vai ser o valor do option? O valor vai ser o código do produto. O que vai ser o texto que vai aparecer nesse option? O nome do produto. Então eu monto o meu drop-down com todos os produtos aqui. Então o cara entra uma quantidade, pede para escolhe um produto e manda adicionar. Quando ele manda adicionar, dispara essa URL. Eu chego aqui, eu pego a quantidade, o nome do campo é quantidade e o nome do campo é código produto. É isso que eu peguei aqui, ó, quantidade, código produto. Mandei buscar o produto com esse código. Se encontrou, eu peço para adicionar no carrinho de compras. E aí empurro ele para o ver, o cara vai ver o carrinho de compras. Vamos testar. A gente já pode rodar o programa e inserir coisas no carrinho de compras desse usuário. Vamos lá executar o projeto. Ele está rodando. Localhost 8080. Essa é o index. Tem lá adicionar item no carrinho e mostrar carrinho. Antes de rodar, eu vou limpar o login aqui, o console, para a gente ver as coisas aparecendo. Então vamos lá na aplicação. Eu vou pedir para mostrar o carrinho. Mostrou. Não tem item nenhum, o total do carrinho é 0. Se você vier aqui no Eclipse, ó, o que aconteceu? Ele criou o carrinho de compras. O carrinho de compras não existia ainda. Tá? Lembra que o carrinho de compras é essa classe, é um componente e tal. Essa mensagem de criou ó, foi o meu construtor que mostrou. Quando é que ele criou o carrinho de compras? Quando eu pedi para ver. Quando eu pedi para ver, esse controlador disparou e foi rodar esse método. Quando esse controlador foi disparado, opa, eu preciso de um carrinho de compras para esse usuário. Aí ele criou o carrinho de compras. E aí empurrou para view mostrar carrinho. Lá na view não tinha item, por isso que pulou esse article. Se você olhar aqui, não tem artigo nenhum aqui dentro. Ó. Apareceria aqui dentro os articles dos meus itens do carrinho. Mas tem valor total. O valor total do carrinho é 0. Ó, mostrei, ó, pegou os itens do carrinho de compras. Isso é mensagens que eu coloquei aqui, ó. Ó, pegou os itens do carrinho de compras porque ele chamou get itens. E aí chamou get valor. E aí mostrou, ó, pegou o valor total do carrinho de compras. Então está funcionando, mostrei o carrinho de compras. Volta. Vamos pedir para adicionar alguém no carrinho. Então, ó, entrou lá no index, né? Encaminhou para view index. Opa, eu quero empurrar ele para ver de novo item. Primeiro ele fez um select, ó. Buscou os produtos para empurrar para a página do novo item. Eu não coloquei mensagem aqui, né? No nosso controlador. Seria até interessante ter colocado, olha, ele entrou nesse método, empurrou para essa view, que nem a gente fez na outra prática. Mas aqui eu não fiz isso. Mas o controlador, ó, quando ele foi lá
rodou esse cara, eu mandei buscar os produtos. É esse select que ele fez aqui. E aí ele abriu a página novo item. Ele abriu essa página aqui. É isso que eu recebi aqui, ó. Um campo para entrar a quantidade e o meu select, o meu drop aqui, ó. Eu falei para vocês, a partir do momento que eu seleciono esse cara, ó, só tem as 3 opções: rebimboca, parafuseta e churumela. Eu não consigo mais selecionar nada. Não tem como. Então eu tenho que entrar um produto, ó, rebimboca, uma quantidade. E aí eu peço para adicionar. Aí eu mostrei o carrinho. O carrinho de compras está lá com a rebimboca, 3, 10 cada uma, 30 é o valor do item. E a minha compra, por enquanto, a minha venda está valendo 30. Eu consigo ver isso aqui, ó. Ele buscou o produto com o código que eu selecionei, que foi a rebimboca. Tá lá, ó. Pegou os itens do carrinho e aí pegou o valor total para mostrar no ver carrinho, no mostrar carrinho aqui para mim. Vou voltar. Vou pedir para adicionar outro item. Agora vão ser 5 parafusetas. Peço para adicionar. Mostrei o carrinho. Observa que a rebimboca que eu tinha inserido antes continua aqui. Porque não é um novo carrinho de compras. É o mesmo objeto carrinho de compras que estava na seção do usuário. Esse usuário acessando a minha aplicação está com esse carrinho de compras. Com 2 itens valendo 55. Vou pedir para adicionar um novo item. Vão ser 5 churumelas. Tá lá os 3 itens desse carrinho de compras. Se eu pedir para mostrar o carrinho, eu vejo esse carrinho de compras. Então essas informações do carrinho estão salvas na seção desse usuário aqui. Como é que eu sei que realmente tem uma seção rodando, professor? Se você abrir outro navegador, vamos abrir o Firefox. Localhost 8080. Tá lá, ó. Quando você abre um outro navegador, para o sistema é como se fosse um outro usuário. Então, para minha aplicação, eu tenho um usuário que está usando o Opera e eu tenho agora um usuário usando o Firefox. Se eu pedir para ver o carrinho de compras desse usuário, está vazio. Esse usuário do Firefox não tem carrinho de compras lá, está vazio, não tem nada no carrinho de compras dele. Esse usuário está com esses 3 itens lá dentro ainda, ó. Agora eu vou lá e vou colocar, por exemplo, 2 parafusetas. Esse carrinho de compras tem isso. Esse carrinho de compras tem as 3 itens ainda. Então são 2 usuários diferentes. Cada um com o seu carrinho de compras. Cada um com as suas informações específicas. Um usuário não mexe na informação da seção do outro. Vamos colocar aqui, sei lá, 7 churumelas. Ó, 2 parafusetas, 7 churumelas nesse cara. E aqui eu continuo tendo 3 rebimbocas, 5 parafusetas e 5 churumelas. Então, seções diferentes, valores diferentes guardados aqui. Vamos ver agora, então, mesmo esquema, o uso da seção com Spring, só que usando o HTTP Session diretamente. Então, o mesmo esquema, a gente precisa ter o archetype para a web já com Spring Data JPA. Já tem que estar o mesmo banco criado, então não precisa criar de novo, já tem que estar com aqueles dados dos produtos lá dentro. Então, se você fez a prática 4A, não precisa repetir isso aqui. E aí vamos criar outro projeto, só para ficar um projeto de uma maneira e um projeto com outra maneira. Então volta lá no Eclipse. Vamos criar um novo projeto Maven. Pega o nosso archetype programação web. Só que esse projeto vai ser sessão HTTP Session direto. Então esse projeto é o HTTP Session diretamente. Então cria o projeto. Vamos lá no application.properties e vamos arrumar o nome do banco principalmente. Então vai lá, application.properties e volta ele para o escopo sessão. O restante já está certo. Mesmo esquema do código da prática 4. A gente precisa das mesmas classes. Se você já fez o projeto do 4A, a gente pode copiar e colar nesse projeto. Então vamos lá no Eclipse. Se você já fez esse aqui, você pode pegar o model que está nesse projeto, dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V dentro desse pacote aqui, ó.
Então, ó, pega o model desse e cola nesse. E aí vai dar tudo errado. Vamos arrumar isso já. Deixa eu fechar o projeto antigo. Ele criou outro pacote, que legal. Ele pegou o pacote do outro projeto e trouxe para cá. Então, na verdade, o que a gente vai fazer... Você pode fazer isso, né? Pega essas 4 classes e arrasta para dentro do model do projeto novo. Quando você arrasta, o Spring já arruma os pacotes. O importante é que você tenha, dentro de model, as 4 classes. Como eu criei um projeto novo, aquele código exemplo está atrapalhando agora. Eu não preciso de um serviço, repositório, contato e contato controller. Tudo que tem de contato aqui eu não preciso. Isso veio do archetype. É só apagar. Como eu estou usando agora a seção diretamente, eu não preciso dessas anotações no meu carrinho de compras. Então a gente pode ir lá na classe carrinho de compras e tira as anotações, ó, componente e escopo. Não é mais o componente do Spring. Ctrl Shift O para arrumar os imports. É uma classe Java normal. É uma classe Java com as mesmas funcionalidades, tá? Só que não precisa mais ser um componente específico do Spring. Vamos lá no index. Vamos arrumar o index para ficar igual ao do outro. Porque o index desse novo projeto ele ainda está sem nada. Vamos colocar aqueles 2 links lá dentro. Eu vou criar... esse pacote não precisa. O pacote do repositório já existe. O produto repositório a gente podia copiar do outro. Se bem que vai dar erro se eu copiar. Vai ter que arrumar os pacotes. O repositório a gente podia copiar, ó. Tentar aproveitar o do outro projeto. Vai lá no repositório, pega lá o produto repository, traz ele para cá. Vai dar erro por conta de pacote. Ctrl Shift O, sumiu o erro. E aí vem o controlador. O carrinho compras controller. Esse a gente vai criar novo porque ele é bem diferente do antigo, do outro projeto. Então eu vou criar uma nova classe. Carrinho compras controller. 7.1 está o código do controlador. Copia ele. Vamos colar. Substituindo essa classe. Ctrl Shift O. Java Util Optional. O resto vai vir automático. E aí está lá o controlador. Os mesmos métodos, ó, para ver o carrinho e adicionar item no carrinho. O que muda é a implementação. Porque no outro projeto, deixa eu abrir ele junto aqui, esse controlador do projeto antigo, ele usava o esquema do objeto carrinho de compras na seção com o proxy, escopo de proxy da vida lá. Ó. Ele tinha uma implementação de uma forma. Ó. Eu injetava o carrinho, coisa do tipo. Nesse agora, é diferente. Eu não injeto mais um carrinho de compras aqui. O controle ele fica um pouco mais manual. Sou eu que tenho que controlar, botar carrinho na seção, tirar carrinho da seção. Mas vocês vão ver que eu ainda assim prefiro dessa forma. Já vou mostrar um dos principais motivos. Antes de eu explicar, deixa a gente terminar. Vamos criar essa view mostrar carrinho no novo, dentro de templates. Eu vou criar a view mostrar carrinho com esse conteúdo do passo 8.1 aqui. E eu já explico como é que ela mostra. E vamos criar a view do novo item, com o que está no 9.1. E aí está fechado o sistema, a gente pode simular a execução dele aqui. Então a ideia é, se o cara pedir para ver o carrinho, então dispara essa URL dispara esse método aqui. Eu pedi uma sessão para o Spring. O Spring vai te colocar o objeto da sessão do usuário atual aqui. A view vai ser a mostrar carrinho. Aí eu preciso passar para ele ou criar o carrinho na sessão. Porque você precisa pensar o seguinte, ó. Nessa view, mostrar carrinho, como é que eu mostro o carrinho? Lembra que quando eu uso a sessão direto, existe um objeto session que eu posso acessar diretamente dentro da view. E nessa view eu posso pegar um atributo
que está na seção. No caso aqui é o carrinho. Tá? Então, imagina que eu entrei no meu sistema agora, abri essa página, pedi para ver o carrinho. Quando eu peço para abrir o carrinho, ele vai empurrar para essa view aqui. Se não existir esse carrinho, o que vai aparecer aqui dentro? Imagine que o carrinho é nulo. Quando eu tentar pegar o valor de um carrinho nulo, vai dar erro. Quando eu tentar pegar um item, os itens de um carrinho nulo, vai dar erro. Então precisa existir esse carrinho na seção, quando chegar nessa view. Só que acabou de rodar o sistema, o cara acabou de acessar pela primeira vez. Não existe esse carrinho na seção. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Se o cara está acessando pela primeira vez, a seção dele acabou de ser criada. Não existe esse carrinho na seção ainda. O que eu tenho que fazer então? É o que está aqui para baixo. Ó. Eu vou na seção e pego um carrinho. Um atributo chamado carrinho. Existe esse carrinho? Não. Ele não existe ainda. Esse getAttribute, eu falei para vocês, olha, ele devolve o object. Eu converto ele num carrinho de compras para poder guardar ele aqui nessa referência. Só que quando eu busco esse carrinho, ele vai vir nulo, porque não existe esse atributo na seção ainda. Então aí eu testo. O carrinho é nulo? É. Opa, então cria esse carrinho. Cria esse objeto carrinho de compras e põe ele na seção, porque agora ele vai existir na seção do usuário. E aí eu mando ele para essa view. Aí lá na view eu consigo pegar o carrinho, consigo pegar os itens e o valor dele. Então eu preciso dessa etapa aqui para criar a seção, para criar esse atributo carrinho na seção, caso ele não exista. Ah, mas não é a primeira vez, professor. O cara já acessou uma vez. Mas não tem problema. Se ele já acessou uma vez, o carrinho, quando eu buscar, ele já existe. Se ele existe, ele não é nulo. Então eu não faço esse pedaço. Eu simplesmente empurro ele para a view. Lá na view, o carrinho já existe na seção, ele já vai pegar direto. Então esse código é só para garantir que vai existir esse atributo carrinho com um objeto lá dentro na primeira vez que alguém acessar a seção. E se o cara vier aqui agora e pedir para adicionar um item? Então, chama essa URL, vai disparar esse método. Nesse método, opa, abre essa view. Empurra para ele os produtos aqui. Então, essa página é igual a da outra aplicação. Vai ter um formulário, o cara vai entrar uma quantidade, escolher um produto e pedir para adicionar. Vai disparar essa URL. Só que agora via post. Vai rodar esse método aqui. Novo item. Eu vou pegar a quantidade e o código lá desse form e eu vou pedir uma seção aqui. Aí o que eu fiz? Eu busquei o produto com esse código. Se existe esse produto, mesmo esquema. Ó. Como é que eu coloco um item no carrinho de compras? Eu preciso buscar o carrinho de compras. Então eu vou na seção, pego o carrinho de compras. Só que aí vem o problema. Ó. Eu tenho que pegar o carrinho de compras. Como é que eu sei que esse carrinho já existe quando eu rodei esse método? Não tem como eu garantir que o cara já pediu para ver o carrinho antes. Se ele pedir para ver o carrinho antes, eu lembro que o carrinho foi criado. Mas e se o cara abrir o sistema e ao invés de pedir para ver, ele rodar direto para adicionar item? Ó, se ele pedir direto, ele vai cair aqui. Então, quando eu busco o carrinho, esse carrinho não existe. De novo, ó, se o carrinho não existe, cria esse carrinho. Agora existe um objeto. Nesse objeto, eu ponho um novo item. E volto o carrinho para a seção. Então, ó, eu busco o carrinho, eu uso o carrinho, eu volto o carrinho na seção. Aí você garante o seguinte, ó, se for a primeira vez que ele passou por aqui, quando ele buscar o carrinho, não tem. Ele recebeu nulo. Se ele é nulo, ele cria o carrinho. Então ele pode inserir. Volta o carrinho na seção. Na segunda vez que ele passa aqui, quando eu busco o carrinho já existe. Então ele não é nulo. Eu não crio outro objeto, eu uso o mesmo. Então eu estou adicionando um novo item no objeto que já estava na seção. Eu tenho que fazer esse controle manual aqui. Então, embora fique um pouco mais chato, toda vez que você vai usar a seção, ter que fazer esse tipo de controle, eu ainda acho vantajoso. Primeiro porque o carrinho de compras não tem que ter nada diferente.
Essa é a primeira razão. Segunda razão. Imagina que, por algum motivo, eu quero guardar um produto na seção. Antes disso, né? Vamos ver rodar, para vocês verem que está funcionando do mesmo jeito. Eu vou executar agora um de seção direta. Startou. É a minha aplicação. Ó. Entrou no index, blá blá blá. Mesma coisa aqui. Ó. Entrou no index, blá blá blá. Me mostra o carrinho de compras. Vazio. Os dois estão vazios. Lá na aplicação, ó, ele buscou, encaminhou para view, criou o carrinho, blá blá blá. Então tá funcionando, não tem nada no carrinho, nos dois carrinhos por enquanto. Agora eu volto e peço para adicionar um item. Olha, eu quero 3 rebimboca, volta. Eu quero 3 parafusetas e eu quero 3 churumelas. Tá lá, esse é o carrinho de compras desse usuário. Esse carrinho tá vazio ainda, é outro usuário. Ah, você eu quero 2 parafusetas e 2 churumelas. Então, ó, esse é um carrinho de compras do usuário do Firefox e esse é o carrinho de compras do usuário do Opera. Então, continua funcionando a seção. Eu que estou fazendo um pouco mais de controle nessa parte de pegar o objeto da seção e coisa do tipo. No outro sistema, quando era o escopo de proxy, o Spring me dava um carrinho aqui, ó. Então eu podia direto sair usando esse carrinho para adicionar e coisa do tipo. Aqui não, aqui eu tenho que fazer um pouco mais de controle. Pô, mas então o outro jeito é melhor, professor. Não é. Não é por dois motivos. Primeiro, imagina que eu preciso colocar um produto na seção. Por algum motivo. Eu quero botar um produto na seção. Vamos usar com a seção direto. Como é que eu ponho um produto na seção? Olha, eu posso ir na seção, eu já tenho ele aqui, né? Eu peço para adicionar um atributo. Eu chamo o nome que eu quiser, ó, produto. E aí eu ponho um valor aqui. Que produto eu vou pegar? Sei lá, imagina que eu fui lá no repositório. No produto repositório. Então, ó, produto repositório. Eu pedi para ele buscar um produto com código 1. Se não me engano, é a rebimboca. Imagina que eu peguei a rebimboca e eu coloquei isso nesse atributo da seção do usuário. Lá nessa view, mostrar carrinho, eu consigo vir aqui, ó, e pegar esse produto. Por exemplo, eu vou mostrar o nome e o preço unitário dele aqui. Então, como é que eu pego o produto? O atributo eu chamei de produto. Eu consigo vir aqui na seção, ó, faltou. Eu vou na seção, pego o produto, e aí no produto eu pego o nome dele e o preço dele. Vamos ver se deu certo? Quando eu pedir para mostrar todos, tem que acontecer isso. Uau! Propriedade field nome não pode ser encontrado no optional. Ah, tá. Lembra que o find by ID devolve um optional? Então isso aqui não é um produto. Isso aqui é um optional. Isso aqui é o produto. Quando eu dou um get, aí eu estou pegando o produto que está dentro do optional. Eu sei que vai encontrar porque eu sei que tem um produto 1 lá. Agora sim. Pronto. Ó. Esse é o carrinho de compras, está vazio. Esse é o produto que eu coloquei na seção. Ó. É uma rimemboca. Com preço unitário 10. Então, é fácil colocar alguma coisa na seção. Ainda mais que esse produto, ele é uma entidade. Ó. Se você olhar a minha classe produto aqui, ele é uma entidade. Eu não consigo colocar a entidade na seção usando esse esquema de proxy. Eu não posso pegar essa entidade e fazer o que a gente tinha feito no carrinho de compras aqui, ó. Cadê o carrinho de compras? Tá aqui. Eu não posso colocar isso aqui
numa entidade, vai dar erro. Quando eu tentar colocar a entidade na sessão, vai dar pau. Ele não permite. A única maneira de eu colocar produto na sessão usando esse esquema com o proxy seria se eu tivesse uma outra classe com os dados de um produto. Por exemplo, a gente podia ter criado um produto que eles chamam de DTO, Data Transfer Object. É como se fosse uma cópia dessa classe aqui, só que não é uma entidade. E aí essa outra classe eu podia colocar essas anotações para colocar ela na sessão. Olha a trabalheira que ia ser, moçada. Eu teria que criar uma outra classe com os dados de um produto, anotar essa outra classe com isso aqui, para poder vir no controlador, pedir para injetar aquele produto, para poder empurrar um produto para view. É muito mais trabalhoso. Aqui eu simplesmente vim, opa, põe isso aqui na sessão para mim. Pronto. Não interessa se esse produto é uma entidade ou não, vai dar certo. Não vai dar erro. Um exemplo mais tosco ainda, ó. Eu quero botar uma string na sessão. Chamar de texto. Aí a string vai ser qualquer texto. Então, ó, criei esse atributo na sessão. Quando o cara pedir para ver. Na hora que eu mostro o carrinho, eu posso vir aqui e botar o texto aqui, ó. O texto é... Vai lá na seção e pega o atributo texto. Tá feito. Acho que não precisa nem reiniciar, ó. Mostra o carrinho. Tá lá a string lá, ó. Tá na minha seção isso aqui. Como é que eu ponho uma string na seção usando esse esquema? Como é que eu vou pegar a classe string e vou marcar isso aqui na classe string? Não dá. Olha o que eu tinha que fazer. Eu teria que criar uma classe texto para poder anotar essa classe texto com isso aqui, para poder injetar essa classe texto aqui, para poder botar um valor, para poder pegar na seção. Aqui não. Simplesmente fui lá, mete esse texto na seção aí. Tá feito, velho. Então, embora a gente tenha um pouco mais de trabalho para lembrar disso aqui, ó, quando eu busco, pode ser a primeira vez, então não existe, eu tenho que criar os objetos. A gente tem esse tipo de controle a mais para ser feito aqui. Mas a facilidade com que eu consigo colocar coisas na sessão e depois acessar e buscar isso na sessão compensa, na minha opinião.